Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa aula de geografia? Hoje nós realizaremos aí as correções do âncora, página 57, e também o Recordando Rotas, páginas 167 e 168, da mesma forma que nós fizemos nas outras disciplinas, trabalhando como uma forma de revisão e tira dúvida. Caso ainda fique alguma dúvida, vai lá na sala, faz a sua pergunta e daí a gente tenta responder, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, nós vamos no âncora, né? Fazer a correção aí dessa atividade. Brasil, setor energético. As principais fontes de energia dividem-se em... Isso mesmo. Renováveis e não renováveis, tá? Renováveis e não renováveis, ok? Daí nós vamos preenchendo cada um dos retângulos aí com as respostas para vocês irem fazendo a conferência. Como água, sol, vento, biomassa e carvão vegetal, então renováveis. Recursos naturais não renováveis, como petróleo, carvão mineral, gás natural e minerais radioativos, tá? Ali nas renováveis, que são considerados algumas das fontes energéticas mais limpas do mundo. Não renováveis, que são considerados algumas das fontes energéticas mais poluentes do mundo e formam juntas, né, as renováveis e as não renováveis, uma matriz energética brasileira, né? A matriz energética brasileira. Então, aí vocês podem conferir certinho as suas respostas, tá? E nós vamos agora para o Recordando Rotas, né? Páginas 167 e 168. Na página 167, nós temos ali a questão 1, né, uma imagem de um mapa e pede para ler essa imagem. Se a energia eólica é limpa e renovável, por que apenas alguns estados brasileiros a utilizam? Tá? Então, observem aí, né, a participação da energia eólica nos estados em operação e em implantação, esse do ano de 2016, tá? Essa resposta seria uma resposta pessoal, mas o que você poderia colocar nessa resposta, né? Então, apesar dela ser uma energia limpa e uma energia renovável, a energia eólica ela não é utilizada amplamente em todos os estados. Por quê? Para que seja produzida sua energia e para que essa energia seja suficiente, as regiões onde tem os parques eólicos, onde eles estão instalados, precisam estar próximos do mar ou em locais elevados para receber o maior volume de vento, tá? Então, por isso, tem locais do Brasil que não são propícios para uma usina eólica, tá? Então, tudo isso é analisado, tá certo? Então, dentro disso que eu expliquei para você, você vai construir a sua resposta, ok? Não é possível ter em todos os estados brasileiros, porque tem locais que não tem esse vento suficiente para produzir energia, tá certo? Então, vamos lá. Número 2. No Brasil, a fonte de energia mais utilizada para gerar energia elétrica é hídrica, que é uma das mais limpas e é eficiente. Apesar disso, o Brasil não pode passar por uma crise energética. O Brasil pode passar por uma crise energética dependendo das dinâmicas das chuvas. Explique essa afirmação. Também, né, para você explicar. Por que se o Brasil tem, né, essa fonte de energia limpa, que é eficiente, que é a energia hídrica, por que pode passar por uma crise energética, tá? Então, é assim, ó, mais de 60% da energia produzida no Brasil é por meio de hidrelétricas, certo?
Então, existem barragens hidrelétricas e elas precisam se manter sempre cheias. Então, lá onde tem as usinas, eles fazem barragens, né, como se fossem grandes reservatórios para receber as águas das chuvas. E elas precisam estar sempre cheias, porque elas que vão gerar a energia ali nas turbinas, tá? Então, se lá não tiver sempre cheio de água, pode ser que essa energia não seja suficiente para toda a população. Se a chuva diminui, né, esses reservatórios também perdem o volume, também diminui a quantidade de água. Então, o Brasil ele não vai ter uma alternativa tão eficiente quanto a usina hidrelétrica, né, para substituir. Então, nós temos 60% de energia hídrica. Se não chove, esvazia esses reservatórios. E aí, a produção de energia diminui, tá certo? Então, por isso que pode acontecer do Brasil ter uma crise energética se nós tivermos um longo período sem chuvas, tá? Número 3. A usina hidrelétrica de Itaipu Binacional é onde mais se produz energia elétrica limpa no mundo. A usina é binacional, ou seja, pertence ao Brasil e ao Paraguai. E está localizada no Rio Paraná. Observe a imagem e julgue certo ou errado para cada item a seguir, tá? Então, ali, letra A. Além de ser limpa, outra vantagem da usina hidrelétrica de Itaipu Binacional é ser uma fonte de energia renovável, né? Então, aí nós temos a letra A. São 4. B, C, D. Então, na letra A está certo, né? Ela, além de ser limpa, também é uma fonte de energia renovável. Letra B. A imagem mostra que para a construção da usina foi necessário represar o Rio Paraná, alagando grandes áreas que poderiam ser usadas para outras atividades. Certo também. Quando eles vão fazer uma usina hidrelétrica, vocês podem olhar aí no livro de vocês, eles fazem uma grande represa. E aí a água do rio que estava num curso, ela vai se acumular como se fosse um grande reservatório. Então ocupa um espaço que poderia ser usado para outras coisas, tá? Agricultura ou surgimento talvez de uma cidade, né? Depende do que poderia ser feito, mas ocupa sim um lugar que poderia ser usado em outras atividades, tá? Na letra C, as usinas hidrelétricas costumam ter baixa produtividade de energia elétrica. Errado, né? Elas não têm baixa produtividade, tá? Elas têm uma alta produtividade. Letra D. A usina hidrelétrica Itaipu Binacional está localizada na região sudeste do Brasil, onde se encontra a maior parte da bacia hidrográfica do Rio Paraná. Errado, né? O Rio Paraná, ele não faz parte da região sudeste, né? Na verdade, o Paraná, né? O Rio Paraná está localizado no estado ali do Paraná e faz parte da região sul, tá? Então, está errado. Justifique os itens que você assinalou como errados. Então, a letra C, né? E a letra E. Então, na letra C, que nós colocamos como errado, o que nós podemos aí justificar, né? As usinas hidrelétricas costumam ter grande produtividade de energia ou ter alta produtividade de energia, né? Alta produtividade de energia. Opa! Elétrica. Certo? E na
Letra D, que também está aí marcada, né, assinalada como errado. O que nós podemos justificar, né? A usina hidrelétrica de Itaipu está localizada na região sul do Brasil, tá? A usina hidrelétrica querendo cortar até a letra D aqui, de Itaipu, está localizada na região sul do Brasil, tá? Na região sul do Brasil, tá certo? E aqui nós finalizamos então, né, a correção de geografia com relação a esses conteúdos. Nós falamos mais um pouquinho aí, né, sobre fontes de energia renováveis, fontes de energia não renováveis, revisando aquilo que a gente estudou, né? Vimos novamente que o Brasil, ele tem aí a produção, a principal fonte de produção de energia nas usinas hidrelétricas, né? Conversamos um pouquinho que se acontecer uma estiagem de chuva, né, um longo período sem chuva, o Brasil pode sofrer uma crise energética, porque nós não temos uma outra usina, uma outra fonte de energia tão grande que possa substituir as usinas hidrelétricas, tá? Nós temos usinas eólicas? Temos, mas como nós vimos na questão mesmo do Recordando Rotas, não é possível ter usinas eólicas em todo o Brasil. Por quê? O próprio clima, a própria quantidade de vento não é suficiente para isso, né? Então, as usinas, elas se localizam perto do mar, né? Ou em regiões bem altas, para que tenha uma captação de bastante vento e possa fazer com que essas usinas funcionem, né? Então, dessa forma que é feita essa captação de energia. Gente, por hoje é isso, tá? Com relação ao conteúdo de geografia. Peço a vocês que continuem aí se esforçando, se dedicando, né? Se empenhando nos estudos. Nós estamos finalizando o capítulo 4 com vocês, né? Fazendo essas revisões, essas retomadas. Em breve, né? Estamos nos preparando aí para as aulas ao vivo, né? Espero que vocês também estejam se preparando para isso, com bastante consciência de que nós precisamos levar isso com seriedade, né? A nossa sala virtual é como se nós estivéssemos na nossa sala de aula, né? E a gente tem visto aí alguns comentários na sala, meio fora de hora, meio fora de propósito. O intuito da sala é que vocês tirem as dúvidas sobre os conteúdos, tá? Então, vamos evitar ficar conversando, conversa paralela, fica a mesma coisa do que nós estivéssemos no presencial e você tivesse ali o tempo todo, fora de hora, querendo conversar. Não é o momento, tá? E assim, nas aulas ao vivo, nós também vamos precisar criar a nossa rotina de sala, né? O que vai poder ser feito, o que não vai poder. Então, já vai se preparando para isso. Eu sei que num primeiro momento, né, nós vamos estar todos aí ansiosos para rever os colegas, rever a professora, né? Por mais que seja virtual, mas a gente vai estar ali conectado ao mesmo tempo, então aproxima um pouquinho mais, né? Então, assim, mas vamos tentar, no primeiro momento, matar essa saudade e depois assumir a seriedade que esse trabalho propõe, né? Que é de estudo, de rotina. E a proposta do ao vivo é tentar fazer ainda melhor, né? Melhorar para vocês, ter uma proximidade maior com a professora e com os colegas. Então, durante essa semana, como eu já falei em outros vídeos,
nós vamos ter uma rotina um pouquinho diferente, tá? Colocar outras disciplinas, educação financeira, ampliando rotas e robótica, né? Talvez até substitua alguma disciplina da semana, mas isso não tem problema, não vai ter comprometimento, tá? Fiquem tranquilos, é o mesmo trabalho que nós faríamos aí em sala de aula, que são projetos que são inseridos aí no currículo de vocês, tá? Então, assim, vamos nos preparando, vamos fazendo tudo com bastante consciência. Vocês já estão no 5º ano, então, assim, já tem uma maturidade, né? Já pode ir assumindo a responsabilidade dos seus estudos, né? Ano que vem aí vocês já vão para o 6º ano, vários professores, outra rotina. Então, vamos tentar fazer tudo com seriedade, né? Com capricho, com compromisso, como vocês fariam em sala de aula com a gente, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui nessa aula de hoje. Desejo a vocês tudo de bom, que vocês continuem aí se dedicando, se empenhando, né? E nós vamos nos encontrando nas nossas próximas aulas. Tchau, fique com Deus!